Quem que estava aqui semana passada, gente? Então, o começo aqui do que eu for falar vai ficar repetitivo para quem não estava, para quem estava. Depois a gente vai entrar um tiquinho mais do que a Jacira falou, tá? Em relação ao mesmo assunto, que são chakras. Os chakras podem se escrever com C, com K. Tem gente que prefere falar assim, por que você não fala centros de força? Assim, porque chakra já parece um termo tão técnico apropriado, eu prefiro usar chakra mesmo, tá? Mas centro de força é sinônimo, tá bom? Então, relembrando, o que são chakras? Vem da palavra do sânscrito roda. Por quê? Porque ele gira, tá? Ele girando, ele faz a função dele, que é de absorver ou emitir energia, tá? Quais são os chakras? Todo mundo lembra? Tá ali, mas não pode colar, não. Tá? De cima para baixo, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, solar. Eu coloquei o esplênico ali, mas nós não vou falar muito esplênico, não. É só para saber que existe, tá? Genésico e básico. O que acontece? Eu já tinha falado, a literatura, se a gente for estudar, a gente vai encontrar informações diferentes. Tem gente que não vai falar de um, vai falar de outro, fala de um chakra solar, mas fala de um chakra umbilical também. Tem gente que não fala isso. Então isso varia muito. E as informações aqui, elas ainda são passíveis de serem reavaliadas, tá? No sentido de que tem coisa para aprender, e no sentido que tem ciência ainda para a gente aprofundar nisso aí. Explorar. E tem muita coisa para explorar. Só da gente não enxergar isso, mas tem umas coisas muito interessantes, né? Se você pegar um pêndulo, uma pessoa que trabalha com radiestesia, e passar em cima do chakra, ele roda na largura do chakra. Tá? Se você tiver a sensibilidade, o Jacomelo, que é um magnetizador, um passista que trabalha muito com esse tema, se você tem a sensibilidade, se você treinou a sua mão, você sente se o chakra do indivíduo que está na sua frente está aberto ou fechado, está absorvendo ou emitindo energia. Tá? Isso é possível de fazer, entendeu? A gente pode até fazer um experimento rapidinho aqui, ó. Se todo mundo aqui esquentar a mão, a gente vai trazer para a palma da mão energia, o sangue vai fluir. Então a gente melhora a energia. Agora, se a gente afastar a mão assim, ó, ela está formigando. Pode ser que de alguém não formiga ou sinta alguma coisa diferente. Mas se a gente tentar ir aproximando devagarzinho, bem lentamente, a gente vai chegar no momento que tem uma resistência. É uma resistência sutil, tá? Você até brinca com ela, assim que você vai e volta, e você consegue perceber que o seu campo de energia está ali dentro. E a partir daí você já pode fazer um monte de coisa. Tá? Hein? É forte, às vezes é forte. Tá? A gente tem chakras nas palmas das mãos, não são chakras principais, os principais são esses 7. Mas a gente tem chakra na planta dos pés, nas palmas das mãos, que são importantes para doar energia, no supercílio. Tá? Nós temos 14 chakras secundários. Onde os chakras principais estão é porque os nadis, que são as vias de energia do corpo, se encontram umas 21 vezes. Tá? Onde estão os chakras secundários? Eles já se encontram 14 vezes. E aí vai diminuindo o número de cruzamento, o tamanho do chakra vai diminuindo, ele vai ficando secundário, terciário, mas cada célula nossa, você já falou isso, tem o seu fulcro de energia, tem o seu centro de energia. Tá? Então está tudo absorvendo e emitindo energia. Onde estão? Tá? Mais ou menos naquelas posições, não é alinhado bonitinho assim, tá? Mas o chakra básico, que está lá vermelhinho, ele fica entre o cóccix e o períneo ali. Tá? O chakra genésico fica mais ou menos na altura da bexiga, o solar na altura do estômago, o cardíaco na altura do coração, o laríngeo na altura do pescoço, na base do pescoço, o frontal bem no meio da testa, entre os supercílios, e o coronário no alto da cabeça.
E como é que eles funcionam? O chakra está absorvendo prana. O que é prana? Os chineses chamam de Qi, os hinduístas vão dar outro nome. Ele vai absorver energia universal. Pode ser fluido cósmico universal. Tá? Pode ser os fluidos que a espiritualidade fala tanto. Então o que ele faz? Ele absorve esse fluido. Ele está girando no sentido horário. E quando se eu tivesse com um relógio aqui de ponteiro, ele estaria girando assim, o chakra estaria girando nesse sentido, absorvendo energia. Aí ele vai transformar essa energia numa outra substância, que tem a ver com aquilo que o seu corpo precisa. E aí ela vai atingir os nadis, que são as vias por onde o fluxo de energia acontece no corpo, e vai para o sistema nervoso, do sistema nervoso vai para o sistema endócrino, do sistema endócrino vai para o sangue. Tá? Se os chakras rodam no sentido horário, ele absorve energia. Se o chakras roda no sentido anti-horário, ele perde energia. Às vezes a gente está doando energia, a gente está captando energia. Agora ele pode ficar parado também. Se ele só perde energia, a gente adoece. Se ele absorve energia demais, a gente adoece. Tá? Tem que ter o equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio. Mas é interessante, porque chakra também tem a ver com nível de consciência e de experiência na vida. Mais na frente vou chegar nisso de novo. Tá? Ali, só para a gente ter uma ideia, diz que a gente tem, na realidade, 72 mil nadis. Vocês imaginam um emaranhado, uma teia no corpo da gente? E aqueles do lado são os meridianos de acupuntura. Os meridianos de acupuntura corresponderiam aos nadis, tá? Que a gente conseguiu mapear e trabalhar ao longo desses 4 mil anos para trás aí. O que é interessante? Se a gente pegar os pontos de acupuntura e colocar material radioativo e for fazendo radiografia, ele vai espalhando no sentido do meridiano. Então a gente consegue enxergar o meridiano montado. A gente não toma contraste para aparecer na radiografia? Só que no caso o contraste seria um outro tipo de substância, tá? Radioativa. Aí que você consegue fotografar, radiografar ele percorrendo o NAD ou o canal de acupuntura. Tá? Olha que interessante isso. Vocês reconhecem essa figura de alguma forma? Lá é um tipo de dissecação que preservou o sistema nervoso da direita. Tá? A nossa rede nervosa toda está ali. Entendeu? O cérebro lá em cima e a quantidade de nervo. Olha só que interessante. Você chega do NADS, quase que a gente reproduz os meridianos de novo, só com o sistema nervoso. Então, com certeza, alguns vão coincidir os caminhos, o percurso dos nervos com esses NADs. Tá? E do outro lado, a gente consegue ver um pouquinho os plexos. Deixa eu ver se eu consigo um negócio. Não, pode ficar. Porque eu quero ver um negócio mais fácil aqui de apontar. Não sei se vai dar certo, não, porque não sei se eu tenho pilha aqui. Só porque eu falei, tá vendo? Ih, tá ruim demais. Não vai dar pra ver, não. Aqui, ó. Aqui você vê que você tem um complexo nervoso maior. Aqui você tem um outro complexo nervoso maior. Aqui tá de costas, tá? De frente dá para ver que tem mais coisa. No cervical, dentro da torácica, tá? Tem uma outra foto que eu acho que vai ficar mais fácil de enxergar. Aqui ficou um pouquinho mais fácil que a gente correlaciona os nervos. Vocês lembram que já tinha falado do sistema nervoso simpático e parasimpático? Que um faz, o outro faz o efeito contrário? Essa foto aqui é para a gente conseguir visualizar isso melhor. Aí você tem o sistema nervoso simpático paralelo à coluna vertebral e o sistema nervoso parasimpático em azul aqui. Tá dando para ver que é azul? Porque aqui tá meio claro. Tá? Então, o que o simpático faz? Ele acelera o coração, ele acelera a digestão, ele desperta a gente, ele aumenta a pressão. O parasimpático vai fazer o contrário. Ele desacelera o coração, ele baixa a pressão.
Um dilata a pupila, o outro fecha a pupila. Tá? Um vai trabalhar mais quando a gente está relaxado. O outro, se está mais ativo, ele vai funcionar mais. Tá? Um balanceia o outro. E os plexos correspondentes aqui, também a gente encontra eles paralelos aos chakras. Porque a relação íntima é próxima. Tá? Foi construído para ser assim. O corpo físico é construído a partir do molde perispiritual. O perispírito é o molde que vai montar o nosso corpo físico aqui. Se você tem uma lesão no perispírito, ela precisa vir para o corpo físico, precisa manifestar, você vai materializar ela na hora de reencarnar. Se tiver necessidade, porque às vezes a gente não tem necessidade disso e isso pode passar direto, pode deixar para outra encarnação, tá? Não é matemática, não é ferro e fogo, não. Mas existem na internet alguns casos de crianças que lembram das vidas passadas. Vocês já viram? Normalmente elas têm uma cicatriz. E geralmente essa cicatriz corresponde ao mecanismo de morte. Então tinha um menino que tinha com 4 anos de idade, a mãe estava corrigindo ele, e ele chamou a atenção e disse, você me respeita, porque eu fui seu pai. Que absurdo, não sei o quê. E o menino tinha nascido com um problema cardíaco e ele tinha uma cicatriz no meio do peito. Ele era policial e tinha sido assassinado com um tiro no coração. E ele conseguiu lembrar coisas das vidas passadas. Existem outros casos também. Tinha um psiquiatra que já desencarnou, chamado Ian Stevenson, parece que tem um outro que está fazendo o mesmo trabalho que ele catalogou mais de 100 crianças que lembravam de reencarnação. O menino tinha alguma cicatriz, ele pesquisava, ele conseguia encontrar a reportagem falando de como foi o desencarne, e a criança lembrava quem eram os pais da encarnação anterior. Como a encarnação tinha sido num período muito curto, ele conseguia aproximar os pais e os meninos reconheciam os parentes da encarnação anterior. Você imaginou se seu menino vira de 4 anos de idade, vira para você e fala assim, você não é meu pai nem minha mãe, não. Rogério, inclusive isso está no History, pode procurar no YouTube, no History Channel, um tema, né? Crianças que lembram da reencarnação, vai aparecer. Eu não sabia que tinha no History, não. Do YouTube. Só que do mesmo jeito que não passa para o sistema nervoso, a energia vai passar para as glândulas também. E isso corresponde, não sei se vocês vão conseguir enxergar todo mundo aqui, ó. De baixo para cima. Na realidade, o chakra básico, que é aquele vermelhinho, ele está relacionado com as suprarrenais, tá? O genésico com os testículos e com os ovários, a tireoide com o laríngeo. Aqui não apareceu o timo, tá? Nessa foto, que está com o cardíaco. Lá em cima, aqui tem a hipófise e aqui atrás tem a pineal, que são glândulas completamente diferentes, tá? Mas interrelacionadas. E essa aqui é a lista das glândulas e os hormônios que elas produzem. Eu não vou ler isso não, tá, gente? Ninguém precisa saber isso não. O que acontece? O sistema nervoso, quando ele está funcionando, ele dá uma resposta imediata. E aí ele vai lá no órgão e ele age. A glândula não. Ela produz um hormônio, esse hormônio vai agir à distância. Tá? E é interessante porque tem coisas que a gente sente na hora. Às vezes você entra num lugar que te dá uma coisa ruim no estômago, assim, você absorveu uma energia ruim, tá? É o sistema nervoso que está funcionando. Não deu tempo de você produzir muito hormônio ali para sentir isso tudo, não. Agora, se você preserva o chakra em mau funcionamento, você afeta diretamente aquela glândula que está relacionada com ele. Tá? É fácil de entender? Entendeu? As respostas são variáveis. Tem coisa que vem rápido, tem coisa que demora. Depende de como que a gente vai estar cultivando o problema. Tem problema que a gente percebe rápido e corrige. Tem problema que a gente fica cultivando, né? A gente insiste. A gente mantém postura. E aí a gente devagarzinho vai alterando o funcionamento endócrino. Tá?
E leva para outra encarnação também, gente. Importante, o corpo é feito de matéria rarefeita, o corpo espiritual. Tá? O André Luiz fala bem assim, ele é intimamente regido por 7 centros de força, está na literatura espírita. Mas muita coisa aqui que eu vou falando não está só na literatura espírita, não. Tem outras áreas também. Tá? Eles vibrando em sintonia um com os outros. Eu posso ter um problema no chakra solar e ele afetar o meu chakra cardíaco. Tá? Ou eu posso ter um no básico e ele afetar os outros chakras. Porque a gente estuda separado, mas as coisas funcionam em harmonia. O que o dente tem a ver com o quadril? Os dois são ossos? Tem mais coisa a ver. Eu tive um paciente que ele tinha uma dor crônica no quadril. Ele doía o quadril, foi em reumatologista, fez um monte de exame e só sarou depois que arrancou o dente cariado. Ninguém faz essa relação. A gente acha que o negócio está aqui e não vai afetar aqui, não. Mas as coisas estão conectadas, elas se ligam. A gente está com uma infecção aqui, ela pode estar espalhando toxina no corpo e localizando em algum lugar que tem mais sensibilidade. Então a gente não fica parando para pensar. Às vezes eu devia ter um problema crônico na coluna, mas você tem um problema na flora intestinal. Porque uma coisa pode estar produzindo toxina e afetando a outra. E a gente não pensa assim. Então, do mesmo jeito que o corpo está todo ligado, a gente funciona holograficamente. Se eu tirar a célula que está na orelha, eu consigo refazer o corpo todo. Se eu tiver tecnologia para isso, porque eu tenho DNA. Todas as minhas células têm o meu DNA. Não existe um mapa de auriculoacupuntura? Nesse mapa você não consegue ver o corpo todo? Você não consegue ver iridologia, você não consegue ver o corpo todo? Na mão, dependendo do jeito que se aperta, você não está estimulando um ou outro chakra. As coisas estão todas conectadas. Mas isso é homeopatia que enxerga assim? Não, isso não é uma questão homeopática. Olha, normalmente, a medicina oriental enxerga mais assim. A medicina ocidental, ela é muito cartesiana. Ela agora está mudando isso. Porque é tudo assim, separa, dividir e tratar. Tá? Mas, normalmente, a medicina oriental, a medicina chinesa, ela integra mais, ela é mais holística. Acupuntura e medicina chinesa. Não com essa ênfase que eu estou dando aqui. Mas eles têm pontos que estão nos chakras. Se você perguntar para a pessoa que trabalha com acupuntura, faz só esse ponto serve para isso, esse ponto serve para aquilo. Tá? Então, aí já é um outro estudo. Eu também não sei muito de acupuntura para falar isso com você mais, não. Não sei nada para falar a verdade de acupuntura. Aí ele fala que o influxo do poder diretriz da mente organiza esse corpo fluídico, organiza esses chakras, tá? Através de um veículo de células elétricas, é um campo eletromagnético. O nosso corpo perispiritual é um corpo formado de células elétricas, tá? No qual o pensamento vibra em circuito fechado. Ele está lá, circulando. Eu penso e ele está ali trabalhando. Ele está dentro de mim. Olha que coincidência. A parte mais sutil do nosso corpo físico é qual? Qual que é a parte mais sutil do corpo físico? É o sistema nervoso. Central. Vamos considerar que o sistema nervoso todo seja sutil em relação ao resto do corpo. E como é que o sistema nervoso conduz informação? Qual que é o meio? Hein? É a sinapse. Mas depois que a sinapse acontece, você tem um axônio. Como é que a informação percorre o axônio? O axônio pode nascer lá no cérebro e terminar lá na ponta do pé. Como é que chega lá essa informação? Energia elétrica. O sistema nervoso conduz as informações por energia elétrica. E não é interessante que o nosso veículo, o nosso duplo etérico, seja feito de células elétricas? E que os chakras estejam estimulando formando esse corpo
ajudando ele a alimentar com essa energia, e o corpo, a contraparte mais sutil também seja elétrica? Será que é coincidência? Vocês estão entendendo? Você falou aí de energia. Pergunta, feitando o gancho. Alguém já passou por isso? Se encostar em algum objeto ou encostar em alguma pessoa, esse choque, posso trazer dedução para isso ou nada? Não, isso é estática do ar seco. É falta de descarregado, você fazer uma equalização entre a energia do seu corpo e da Terra. Tá? Mas quando você está recebendo um passo transmitindo energia, você está mobilizando essas energias. Tá? Eles às vezes chamam ela de fluido nervoso. Tá? Nossa posição mental, ou seja, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente cultiva o pensamento, a forma como a gente cultiva o pensamento, dá o peso específico do nosso corpo perispiritual. Se eu sou uma pessoa que tem um pensamento negativo, ruim, depressivo, estou vibrando baixo, eu estou com o perispírito densificado. Tá? Se eu estou com um pensamento elevado, cultivo gratidão, esperança, fé, eu estou tentando melhorar, eu sutilizo esse corpo perispiritual. Ele fica menos denso. E aí a energia flui melhor também. Agora, eu faço o chakra funcionar com a minha mente. Ele vai abrir e fechar de acordo com a sintonia da minha mente. Eu posso estar numa sintonia ruim, eu abro o chakra e absorvo o fluido correspondente àquela sintonia. E aí eu vou trazer isso para dentro de mim. A gente faz isso o tempo todo, a gente só não tem consciência. Senão eu ficava doido também de tanta coisa que acontece no corpo. Tá? Mas é bom que a gente comece a aprender como que a gente está sentindo os lugares, o que eu estou pensando, tá? Que aí ele fala assim, ó, tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia do centro de força. O tipo de pensamento que eu cultivo, eu abro determinado chakra ou fecho. Faz sentido? E aí, o corpo reage a essa ou aquela classe de influxo mental. Ora, se eu tenho um pensamento, eu abro o chakra correspondente àquela parte do sistema nervoso e aquela glândula, ou eu estou beneficiando, ou eu estou prejudicando. Depende do que eu penso, do que eu faço com esse pensamento. Pensamento é força. Pensamento cria. Pensamento faz sintonia. Pensamento atrai e repele fluido. A gente aqui, pensando todo mundo junto, a gente tem uma egrégora mental aqui dentro. Se entrar uma pessoa aqui precisando de energia e sintonizar com essa egrégora, ele vai absorver energia semelhante. Se a gente entrar aqui e tiver muito denso, pode ser que a gente entre e não sinta bem. Porque a energia repele, porque eu não estou nessa sintonia. Tá? E aí isso pode falar assim, fui lá, mas eu não gostei não, achei, né? Pode ter a melhor energia do mundo, a pessoa está tão fora da sintonia que ela não consegue sentir bem. É como se tirasse a gente daqui e botasse num planeta angelical. A gente não sobrevive muito tempo, não. Porque a energia é muito elevada, muito sutilizada. A gente não dá conta. Tá? Faz sentido, gente? Qualquer dúvida, pode falar, porque Deus essa hora, não sei se eu entendi, não, tá? Cada centro de força exigirá absoluta harmonia perante as leis divinas, que nos regem a fim de que possamos ascender no rumo do perfeito equilíbrio. Tranquilo? Se eu estiver em harmonia, eu harmonizo o meu centro de força e ele vai funcionar bem. Se eu não estiver em harmonia, eu desarmonizo o meu centro de força e ele não vai funcionar bem. E eu vou passar isso para o meu corpo físico, tá? Ratificando as palavras de André Luiz, Clarencio afirma que nossos deslizes de ordem moral estabelecem a condensação de fluidos inferiores de natureza gravitante, ou seja, pesado, faz eu ficar mais denso, no campo eletromagnético da nossa organização. A energia passa para o campo eletromagnético, eu não falei que a gente tem um corpo do perispiritual que as células são elétricas, tá? Compelindo-nos a natural cativeiro em redor das vidas começantes às quais nos imantamos. Ou seja, a gente fica ligado àquilo, fica preso àquilo. Tá? Aquilo que a gente cultiva, a gente se prende. E aí coloquei isso para a gente relacionar os chakras com suas respectivas glândulas.
tá? Então o vermelho lá embaixo é o básico, ele está aqui com a suprarrenal. O genésico com as gônadas. O solar com o pâncreas, que é a glândula correspondente. O cardíaco com o timo. O laríngeo com a tireoide. E aqui em cima, né, eu botei o cérebro só, porque aqui tem a pineal, que tem a ver com o frontal. Aliás, a hipófise, que tem a ver com o frontal, e a pineal, que tem a ver com o chakra coronário. Tá? Vocês estão conseguindo enxergar daí? Sim. 30% lá e vou passando para você. Pode ser. Mas toda hora eu vou lá e aponto a caneta assim, ó. Você pode ficar lá. Sim. Então, peraí, deixa eu virar para você aqui. Aí eu não atrapalho ninguém. Vou baixar a setinha. Setinha para baixo, para passar. Cada chakra, tá relacionado a esse órgão. Não só a esse órgão, essa glândula. Agora vamos pensar o seguinte. O sistema do chakra genésico são as gônadas. As gônadas, ele está ligado só às gônadas? Não. As gônadas estão ligadas, se forem os testículos, está ligado com o órgão sexual masculino. Se forem os ovários, está ligado com o útero, trompa, faz parte do sistema todo. O solar está ligado com o pâncreas, mas não é só o pâncreas. O fígado, o baço, você vê que o baço tem outro chakra. Os intestinos estão todos sendo regidos pelo mesmo chakra. O cardíaco, ele tem a ver com o timo, mas também está o coração, o sistema circulatório, o colesterol, tá? O laríngeo tem a ver com a tireoide, mas ele também coordena o sistema respiratório, os pulmões, as traqueias, a parte inferior do esôfago, a pele, tá? O frontal, os olhos, o cérebro. Alguma literatura diz que é o cérebro direito e que o coronário é o cérebro esquerdo, tá? Mas ele, de modo geral, rege todos os outros por causa dos hormônios que ele produz, tá? Próximo, é que eu acostumei lá. E aí, como é que funciona? Vamos pensar o seguinte, eu tenho um chakra aberto. Ele pode estar absorvendo, ele pode não estar absorvendo energia, então vai faltar energia para aquela parte do sistema e para aquela glândula. Então ela passa a não funcionar direito. Mas eu posso ter congestão também. Já comeram demais? Eu ficar empachado? Tá lotado. Tem gente que fala desse jeito. Quando o chakra absorve mais energia do que ele dá conta, ele entope. Ele fica congestionado. Então, tanto a energia, ou ela não flui porque está faltando, ou ela não flui porque não tem espaço para ela passar. É uma mangueira entupida. Entrou coisa demais. Tá? E aí a gente pode estar nesse processo. Um processo pode ser reflexo do outro. Às vezes a gente exacerba, fica muito eufórico. Às vezes a gente fica deprimido como resposta dessa euforia. O chakra também. Ou ele pode estar absorvendo demais, aí depois ele para de absorver, como um mecanismo reflexo. Tá? É como se a gente entrasse numa causa de um problema e depois a gente fosse para o efeito oposto dele. A onda vai e volta. Isso é uma das leis da vida, tá? As coisas oscilam, tá? Nós fazemos isso psicologicamente também e nos órgãos também, porque uma coisa é reflexo da outra. A atividade é normal quando a gente busca o essencial em nós mesmos e nos vinculamos às questões transcendentes da vida. Por que o essencial? Porque se eu busco mais do que eu preciso, eu vou congestionar. E se eu busco menos do que eu preciso, vai fazer falta. Então, qual que é a essência? Qual que é a minha necessidade real? Enquanto que eu estou no meu ponto de equilíbrio? Tá? Próximo, por favor. Se eu tenho inibição, eu posso ter no corpo hipoglicemia, hipotensão, hipotireoidismo, cansaço, sonolência, desânimo, depressão. Se eu tenho congestão, eu posso ter hipertensão,
eu posso ter excesso de secreção de ácido no estômago, tá? Eu posso ter hipertireoidismo, hiperglicemia, artrite, enxaqueca. Quantas vezes a pessoa não tem enxaqueca porque ela ficou muito tempo só pensando, e o cérebro fala assim, chega, agora você tem que parar. É um mecanismo que exacerbou, aí ele vai para o polo oposto, tem que parar tudo para conseguir equilibrar de novo. A gente faz o movimento de elevação da energia e depois tem que descer para achar o equilíbrio de novo. Faz sentido? Próximo. Mas tem um detalhe, tá? Nós não temos chakras só na frente. A gente tem chakra na frente e nas costas, tá? E eles, se vocês observarem, eles se complementam em função. Imagina que ali, nas respectivas cores, os chakras na frente, eles têm mais a ver com as questões do sentimento. Como é que eu lido com o sentimento relacionado àquele órgão, aquela função daquele chakra. E os chakras das costas têm mais a ver com vontade. É como que eu tomo atitude, como que eu ajo em relação àquela energia. Então eu posso estar desequilibrado nesse sentido também. Tanto o meu sentimento pode estar apagado, quando ele pode estar aumentado, tanto quanto a minha vontade pode estar alterada ou pode estar diminuída. Bom, tem coisa pra caramba. Pode passar. E aí no básico, o que é um chakra básico equilibrado? Tá? Vou tentar ser breve aqui, tá, gente? Tem muita caneta pequenininha. Segurança, preservação da vida, vontade de viver, autoconfiança. É um chakra que liga a gente à terra. Todo mundo, se você perdeu o chakra básico, você vai sentir que você está voado, perdido. Eu não estou andando, eu estou flutuando. Tá? As pessoas que estão desencarnando perdem a energia do chakra básico. Porque está desligando da terra. Tá? Se ele está congestionado, se tem energia demais, ele não está ligado na suprarrenal? A suprarrenal produz um hormônio chamado adrenalina e noradrenalina. Gente, vocês já ouviram falar da relação de luta ou fuga? Se você está com muito medo, você pode ter uma reação dessa, por tomar uma decisão rápida. Se você tem um excesso de energia ali, você está sempre na luta, sempre indo para frente. Você perde o medo, você está só corajoso. É como se você estivesse o tempo todo na adrenalina. E se você está inibido, você fica inseguro, achando incapaz, não dou conta de fazer as coisas. Isso reflete também na forma como a gente se coloca na sociedade, no emprego. Não consigo ter emprego nenhum. Por quê? Eu não tenho ligação, eu não tenho segurança. Tá? Próximo. Genésico. Ele é equilibrado, ele tem relação com o quê? Com prazer. Fisiologicamente, prazer físico mesmo, sensual. Mas ele tem a ver também com a forma da gente aprender as coisas, curiosidade, com a forma quando a gente cultiva a criatividade. Quando você está admirando um quadro, você está através da consciência desse chakra. Ele não serve só para reprodução. Tá? Se ele está muito congesto, se ele está muito ativo, a pessoa tem apego ao prazer, sensual demais. Ela não tem limite. Aí você pensa bem, se era uma pessoa que o chakra posterior está congestionado, é uma pessoa que vai tomar muitas atitudes nesse sentido. E se o chakra da frente está fechado, ele faz isso sem sentimento. Ele usa as pessoas. Tá? É uma pessoa que desequilibra. Tá? E se está inibido? Puritanismo, perda do prazer de viver, aversão sexual, pode ter até depressão, no extremo. Uma coisa pode ser o extremo da outra. Às vezes a pessoa usou tanto e ela entrou num processo tão difícil que ela entende que aquilo é negativo. Aí ela vai para o polo oposto, que é desequilibrante também. Nenhum dos dois são adequados, não. O bom é a gente achar o caminho do meio. Próximo. Solar. Tem a ver com o poder, mas no poder de autoempoderamento, tá? De autoconhecimento. Tem a ver com a minha capacidade de autotransformação, de eu escolher o meu caminho, tá? Da forma como eu ajudo, como eu assessoro,
como eu colaboro, como eu oriento. Se eu tenho ele exacerbado demais, eu acho que eu sou o dono do mundo. Eu acho que eu sou melhor que as outras pessoas. Eu acho que todo mundo está abaixo de mim e eu começo a achar que as pessoas têm que fazer aquilo que eu acredito. E não o que é, eu não deixo as pessoas serem elas mesmas. Tá? Vocês conhecem gente assim? Às vezes, gente, a gente não tem tudo do chakra. Tá um pouco congestionado, a gente não tem tudo. A gente tem traços. Tá? E se ele estiver inibido? Sentimento de subserviência. Tá? Eu estou sempre obedecendo, eu não sei dizer não, eu estou sempre concordando com tudo, eu não faço a minha autotransformação. Tá? Você falou alguma coisa? Ah, que você mexeu aí. Próximo. Cardíaco, equilibrado, ele tem a ver com a energia do amor. Tá? Autoamor, compaixão, empatia, amor sem esperar em nada em troca. E ele faz a ponte entre os chakras inferiores e os chakras superiores. Nós vamos observar o seguinte, ele transmuta essa energia. Tá? Os chakras inferiores, eles têm muito a ver com sobrevivência, com estar aqui, em pé no mundo. Os chakras superiores têm muito mais a ver com espiritualidade, tem mais a ver com a questão da energia mais sutil. O chakra cardíaco ele transforma uma energia em outra, e ele faz circular ela de cima para baixo. E na hora que os passistas estão trabalhando, ele emite a energia que vão para as palmas das mãos, que vão ajudar os passistas a trabalhar. Tá? Se ele está muito congestionado, essa pessoa fica pegada. Ela fica possessiva. É aquelas pessoas inseguras, ciumentas. Ela é dona do outro, mas é no sentido diferente de estar superior. É de querer estar de pertencimento. Tá? Se ele está inibido, indiferença, egoísmo, não faz empatia. Tá? Também, se ele está muito fechado, a pessoa corre um risco maior de tentativa de autoextermínio. Tá bom? Laríngeo. Laríngeo já tem a ver com conhecimento. A forma como eu aprendo, como eu comunico, como eu me coloco socialmente, se eu me realizo naquilo que eu estou fazendo ou não. Como ele tem a ver com conhecimento, tem a ver também com troca de conhecimento. E troca de conhecimento tem a ver com socialização. O que a nossa cultura faz? A gente está trocando conhecimento, trabalha, troca o tempo todo. Será que eu estou feliz naquilo que eu estou fazendo? Como é que eu uso esse conhecimento? Eu seguro ele só para mim ou eu dou ele? Se eu sou uma pessoa que está só buscando e não quero dar, eu estou congestionado. Eu posso estar usando esse conhecimento para manipulação. Agora, se ele está inibido, eu não tenho troca. Eu tenho medo do fracasso, eu não arrisco. Tá? Medo da desaprovação. Próximo. Frontal, inspiração e intuição. Consciência dos influxos energéticos do eu, conexão com o mentor, vidência. Razão elevada, intuição, ter entendimento com clareza. Se eu sou uma pessoa que ele está demais, além da conta, ele está congestionado, eu me torno místico. Tá? Eu perco a visão da realidade das coisas. Se ele está inibido, eu me torno uma pessoa mais materializada. Eu desacredito na espiritualidade. Tá? Mas se ele estiver fechado, eu não consigo conectar com o meu mentor, não. Mas os obsessores conseguem conectar comigo pelos chakras inferiores, tá? Porque eles vêm pelo solar, pelo esplênico, eles vêm de outra forma. É energia densa, é sintonia. Então, para eles é fácil. O mentor consegue vir aqui. Dificilmente um obsessor vai subir energia para entrar nessa frequência. Mas para baixo é fácil. Para baixo, todo santo ajuda, não é assim? Pode passar. E o coronário tem a ver com a transcendência. É a minha ligação direta com o meu eu superior, com Deus. Tá? É como eu me conecto com a realidade maior da vida. Vocês vão ver que eles estão muito relacionados. Eles são chakras mentais. Tá? Se ele está demais, eu também posso ter problemas parecidos com o do frontal. Tá? Mas eu posso estar usando minhas habilidades mediúnicas de forma equivocada. Entendeu? E ele de menos, eu posso estar
me tornando também materialista. Às vezes eu tenho um frontal que entende as coisas, mas o coronário está fechado, aí eu me torno um espiritualista materialista. Faz sentido? Eu conheço, mas eu não faço essa conexão. Eu não transcendo a realidade das coisas. Agora, você imagina o seguinte, isso são as funções psíquicas. Mas a gente não consegue, às vezes, perceber essas funções psíquicas. A gente fica preso no corpo físico. Quando a gente adoece do psiquismo, depois a gente vai adoecer no corpo físico. A gente não vai direto para o corpo físico. Só que o corpo físico, ele mostra que aquele sistema daquele chakra, ele falhou em algum momento. Tá? Ele deixou de funcionar adequadamente. Então, quando eu tenho qualquer doença no corpo físico, eu posso fazer o seguinte raciocínio. Que chakra que está relacionado? Será que eu estou doente porque eu estou usando de mais ou eu estou usando de menos? Eu perdi o equilíbrio em que momento? Que hora que eu deixei de usar adequadamente aquela energia? Porque aí a gente começa a ressignificar as doenças do corpo físico da gente. A gente fala, eu tenho doente, isso está relacionado com aquele chakra. Eu preciso melhorar o meu comportamento psicológico e emocional em determinada área da vida. Quando a gente não enxerga as emoções, a gente não olha para elas, o corpo absorve. Quando eu enxergo, eu consigo ainda tomar uma decisão antes de ir para o corpo físico. Mas às vezes não. Então a gente tem que aprender a se conhecer, saber como é que a gente funciona, se respeitar e praticar isso. Tô gripado. Qual que é o chakra? Pode ser o laríngeo, tá? Porque o sistema respiratório. Tem a ver com o quê? Com relacionamento. Geralmente, quando eu estou gripado, é porque alguma coisa está me deixando sufocado aqui. Às vezes é no trabalho que eu estou sentindo sufocado. Faz sentido? Né? Por que é cólica? Cólica de onde? É no sistema excretor. Tá? São nos rins. Qual que é a função disso? Como é que é? Será que eu estou apegado a alguma coisa? Será que eu não estou conseguindo liberar alguma coisa? Esse chakra aqui no empoderamento, ele não coordena muito. Eu posso ter cólica intestinal também. Cólica biliar. Cólica é apego. Eu não estou soltando alguma coisa. E eu quero controlar que seja do meu jeito. Eu tenho que aprender a soltar. Faz sentido? Só que a gente não aprendeu a olhar para a gente só quer inibir o sintoma. Quando a gente só inibe o sintoma e consegue e mantém o mesmo pensamento, a mesma atitude emocional, a gente não sarou nada, não. Continuamos doentes do mesmo jeito. E aí nós vamos repetir na escola até aprender. Então a gente pode mudar de comportamento baseado nisso. Vamos começar essa área. O que está acontecendo? Faz sentido? É fácil? Falar é fácil, né, gente? Pode passar para a próxima. Virtudes que estimulam os chakras na seguinte ordem. De baixo para cima. Humildade e mansidão tem a ver com o chakra básico. Por que humildade e mansidão? Ele não é o chakra que me liga na Terra? Eu não tenho que estar conectado, eu não tenho que aprender a receber o que a Terra está me proporcionando? Se eu tiver humildade e mansidão, eu lido melhor com essa energia. Tá? Gratidão tem a ver com o segundo chakra. Se eu sou grato pelas experiências da vida, se eu sei receber, eu equilibro esse chakra. A aceitação, o solar. O solar no empoderamento, eu sei aceitar o outro do jeito que ele é. Eu sei aceitar a posição do outro. Então eu equilibro. Se eu não sei, eu que vou me desequilibrar. Tá? Compaixão, para equilibrar o chakra cardíaco. Compreensão da verdade, para equilibrar o chakra laríngeo. Verdade, conhecimento, verdade interior também, tá? Não é verdade do outro, não. É a minha verdade interior. No que eu acredito? Quem sou eu? Eu estou seguindo o quê? Tá? Trabalho com disciplina para equilibrar o chakra frontal. E entrega para equilibrar o chakra coronário. Se a gente confiar em Deus e entregar às vezes, a gente sai do lugar, não.
Porque a gente tem que ter fé. Tá? E os outros são os que vão desequilibrar. Orgulho, ingratidão, inaceitação, indiferença, crueldade, incompreensão, inatividade, indisciplina, resistência. Tá? Então a gente tem as duas polaridades ali. Cada chakra também vai representar uma necessidade de um nível diferente na vida da gente. Olha como que as coisas estão coordenadas com a vida. No primeiro chakra, eu preciso de simples conforto físico, prazer, saúde. Por quê? Porque é da terra, é do corpo. Eu tenho isso no meu dia a dia. Tá? Ter sensações físicas agradáveis ajuda a equilibrar esse chakra também. No segundo, autoaceitação e amor próprio. O que eu gosto e o que eu não gosto em mim? Como é que eu lido com isso? Tá? Eu me amo. Isso ajuda também a equilibrar o segundo chakra. Como é que é isso no dia a dia? Como é que a gente expressa isso no dia a dia? No terceiro, compreender a situação de maneira clara e racional. Você sabe por quê? Esse chakra também tem a ver com o nosso raciocínio prático. Com o nosso raciocínio do dia a dia. Porque ele está ligado a um corpo chamado corpo mental. E esse aqui tem a ver com o raciocínio, mas é um raciocínio mais intuitivo, mais elevado. Porque está ligado num outro corpo superior ainda. Tá? Então, ter lucidez que funcione em harmonia com a nossa mente intuitiva ajuda a gente a se colocar, a gente se equilibrar. Tá? O quarto, interação amorosa com os amigos e com a família. Como é que são as nossas interações amorosas? Elas são amorosas? Tá? Já é uma coisa para pensar. Tá? Porque é isso, é compaixão que vai fazer isso trabalhar e equilibrar. Tá? Gente, às vezes a gente infarta para equilibrar. E às vezes equilibra depois, tá? Que aprende com o infarto mesmo. Tá? Receber amor em muitos tipos de relacionamento. Entendeu? No quinto, estar em harmonia com a vontade divina interior para afirmar o compromisso de falar e seguir essa verdade. Como que eu me relaciono com Deus? Eu expresso isso que eu acredito? Eu coloco isso na vida? Ou eu fico subjugando? No sexto, amor divino e êxtase espiritual. Vocês estão vendo que começa a subir, a coisa começa a ficar da experiência da subjetividade. A gente começa a ter uma experiência muito individual. Isso pode ser, muito de cada um. Tá? E no sétimo, estar ligado à mente divina, compreendendo o grande padrão universal. Aqui é só uma face da verdade. Nós somos conectados a um cosmos muito maior. Quando a gente é poeira de estrelas, esse Sol está ligado no centro da galáxia, que começou lá no Big Bang, quer dizer, está tudo conectado. A gente tem essa percepção, a gente sente ligado a isso. A gente é multidimensional, né? A gente existe aqui no plano físico e no plano espiritual ao mesmo tempo. Tanto que a gente desdobra à noite. Tá? Próximo. Aí tem uma coisa interessante. Porque em que fase da vida que nós estamos? Quanto mais primitivo a gente é, mais a gente pensa como bando. Tá? Se você chegar lá num cardume de peixe e tirar um peixe, você não está tirando uma individualidade, não. É como se você estivesse tirando uma célula do corpo. Se você pega um animal mais evoluído, você está mexendo mais na individualidade dele. Tá? Faz sentido? Só que quando a gente está mais primitivo, né, vamos dizer, há uns séculos atrás, a gente se pensa como bando, é o grupo. A gente ainda faz isso, tá? Quando a gente está no meio do time de futebol lá, todo mundo começa a bater junto, isso é pensar ainda desse jeito. Tá? E aí a gente vai ter doenças kármicas coletivas. Tá? Nesse ser, que chakras vocês acham que trabalham mais? Para baixo ou para cima do coração? Para baixo, está muito mais ligado na terra, à materialidade, às necessidades físicas. Na medida que a gente vai evoluindo, a gente vai se tornando um humano mais comum. Se você continua evoluindo, você se torna um humano de ideias. Tá? Até que você se torna um aspirante espiritual, um discípulo e um iniciado. Tem as características disso que não vou entrar nisso agora. Isso é outra palestra. Tá?
Mas olha que interessante, esse humano comum, ele tem doenças kármicas individuais e ele começa a ter doenças por causas psicológicas. Por quê? Porque ele começa a descobrir que ele não é só matéria. O raciocínio dele já começa a funcionar de uma forma diferente. E aí, a mente já começa a interferir mais no corpo físico. Tá? Enquanto é doença kármica coletiva, tá todo mundo adoecendo igual. Tá? É tuberculose, sífilis, câncer. Na hora que você passa para cá, você muda o tipo de doença que você passa a ter. Se você evolui mais algum pouco, você passa a despertar mais doenças que têm a ver com o chakra laríngeo e o coração, e o cardíaco. Tá? Por quê? Porque esses chakras começam a abrir. Chakra tem a ver com nível de consciência. Quanto mais aberto o meu chakra, mais eu expando o meu nível de consciência. Um chakra tem mais ou menos uns 14 centímetros, mais ou menos, de largura. Se você é uma pessoa que está pouco consciente, ele é mais fechado. Se ele é você está mais consciente, ele é mais aberto. Ele metaboliza mais energia. Ele tem uma percepção maior. E na medida que a gente vai sutilizando o nosso entendimento, que a gente vai melhorando, essa energia dos chakras de baixo vão sendo transferidas para os chakras de cima. Existe uma comunicação. Então, o solar vai transferir energia mais para o frontal, o genésico vai transferir mais para o laríngeo, e esse chakra começa a funcionar. Só quando ele abre, a gente começa a ter mais consciência e a gente começa a ver aquilo que eu idealizo, aquilo que eu sou, aquilo que eu não queria ser, e isso começa a gerar um conflito psicológico dentro da gente. E como a mente manda, a mente equilibra e desequilibra o corpo. Quanto mais desequilíbrio na mente, mais eu vou refletir isso no corpo. Na medida que eu evoluo, eu também posso adoecer. Então eu não adoeço só porque eu estou pensando mal de alguma coisa. Eu adoeço num processo de despertamento espiritual também. É uma energia nova, uma consciência nova que está aparecendo e eu passo a perceber o mundo de uma forma que eu não percebia antes. E isso entra em conflito, às vezes, com o jeito da gente ser. Ou pensava de um jeito e agora eu não quero mais fazer aquilo do jeito que eu faço, eu sou outra pessoa. Gente, o que é que não muda na vida? O que é que não muda? A gente fala que é só Deus que não muda na vida, mas Deus está criando. E continua criando. Tudo muda o tempo todo. A gente também. A gente está num processo de crescimento. Só que isso não acontece numa vida. Isso acontece ao longo de várias encarnações. Então, é um processo em que o tipo de doença que a gente tem muda também. Tá? Chega no momento que certas doenças deixam de existir. Ó, o iniciado não tem mais doença kármica, não. Tá? Ele pode ter crise de ampliação de consciência. Aí é completamente mental. Nós outros, não sei onde que a gente dá. Tá? Aí cada um tem que se identificar. Tá? Aqui eu acho que a gente não é um humano primitivo mais não, sinceramente. Eu acho que nós já estamos mais para cá. Ó, humano de ideias, humano comum, nós estamos mais para lá. Tá? Não sei, se estamos sendo muito influenciados ainda pela coletividade. Não sei. A gente é que tem que olhar para dentro. Onde que eu estou? O que eu estou enfrentando? Como é que eu lido com com a minha individualidade? Tá? Faz sentido? Próximo. Isso é para a gente só reafirmar, tá? Nosso ambiente psíquico é determinado pelas forças mentais que projetamos através do pensamento, da palavra, da atitude, daquilo que aspiramos, tá? Que esposamos. De maneira direta, o nosso agir e o nosso pensar desequilibrados fazem surgir desarmonia nos centros de força. Para se restabelecerem, carecem de restabelecimento do seu portador. Ou seja, se eu desarmonizei, eu é que tenho que harmonizar, não é o outro, não. Ninguém me harmoniza, não. Eu é que me harmonizo. Eu posso usar bengala, posso tomar passe para melhorar, para ter alívio, mas não adianta ficar tomando passe o resto da vida para corrigir problema que eu estou fazendo, não. Não é verdade. Adianta. Não é o gesso que calcifica o osso, não. É o corpo que calcifica o osso. O gesso é só uma muleta. Tá? Isso é interessante porque
quando no plano espiritual, os livros de André Luiz fala isso, quando eles vão socorrer, a pessoa tem que mostrar um pouco de interesse. Porque para que eu vou dar coisa que você não quer? O que você vai fazer com isso? Eu não gosto disso, não quero, não vou desperdiçar, vou gastar com quem quer. Né? Vou ficar dando saúde para quem quer a doença, não. Por isso que Jesus pergunta, que queres que eu te faça? Não quer que você faça nada, tá tudo bom do jeito que tá. Vai mexer? Não, tá bom. Tá bom. Então, que queres? Que quando você fala assim, eu quero, eu estou me comprometendo. Olha assim, eu é uma palavra muito poderosa. Eu quero. Isso mobiliza energia. Tá? E a gente não cura pelo simples acionar de uma chave. Não é um milagre que cura a gente, não. Tá? É um processo. Reequilibrando o campo que gerou o defeito. Que é a mesma coisa de cima. Passe, prece, veículo, tudo é veículo intercessório. Medicamento, tá? Tudo serve para ajudar, tá? Mas o que resolve mesmo é a gente carregar a cruz da gente sem blasfemar, sem alvoroço, sem temeridade e fazendo aquilo que a gente sabe que precisa fazer. Com consciência tranquila. Nada paga a consciência tranquila. Tá? Reharmonizar os centros de força é reformar-se moralmente, agindo de maneira cristã em todos os momentos da vida. Eu tenho que cultivar virtude. Eu tenho que encontrar o equilíbrio. Não é ser o que eu não dou conta, não. Porque às vezes a gente idealiza uma coisa muito mais elevada do que eu dou conta. Não é isso que é saúde, não. Saúde é eu ser o que eu sou e fazer o melhor com o que eu tenho. Deus não quer que a gente vira santo da noite para o dia, não. Se eu ficar tentando fazer o que eu não dou conta, eu vou adoecer por congestão de energia. Eu estou querendo mais do que eu dou conta. Vai dar errado também. Eu não tenho elevação para metabolizar aquilo, eu não vou dar conta. Eu não tenho como processar aquilo, eu não vou dar conta. O que eu dou conta? Eu posso melhorar um pouquinho? É esse pouquinho. É um tijolinho de cada vez mesmo. É melhor um tijolinho que nada. Tá? Cenas dos próximos capítulos. O que são as cenas dos próximos capítulos? Gente, é a gente que continua em casa nos próximos capítulos. Quem sou eu? O que eu estou fazendo com as minhas energias? Para onde que eu estou? Como que eu estou me guiando? Como que eu estou lidando com as alterações que eu tenho em mim? Meu corpo é um instrumento. Como é que eu estou usando a comunicação que esse instrumento me traz para eu elevar o meu espírito? Porque se eu adoeço, é uma informação. O sentimento que eu tenho é uma informação. Porque a gente precisa desse instrumento aqui para a gente estar nesse meio aqui, mergulhado nessa atmosfera. O espírito tem que estar lá, nós não estamos no escafandro. A gente precisa dele para interagir aqui. Se a gente for para outro mundo, nós vamos precisar de outro instrumento. É tão interessante que se a gente sair daqui hoje e for para Marte, quem for para Marte vai ter que começar a absorver os fluidos de Marte para formar o perispírito em Marte. Porque cada planeta dá substrato para o perispírito de quem está lá. Então não é só chegar lá e tá tudo bem, não. Vocês já imaginaram isso? Então, a coisa é ainda um pouco mais na frente do que a gente imagina. Tá? Então eu tenho o veículo que eu preciso, da forma que eu preciso, do tamanho que eu preciso, com as dificuldades que eu preciso, para eu despertar o que eu preciso e evoluir naquilo que eu preciso. Tá? Mas a gente tem que aprender a olhar para isso. Não como brigando com a doença, mas, olha, fazer nesse lado sombra da doença se tornar luz e eu poder transformar ele. Incorporar ele no meu eu para ele ser uma energia construtiva. Tá certo? Alguém quer falar mais alguma coisa? Perguntar mais alguma coisa? Rogério, então, os chakras vão reagir pelo que eu estiver sentindo. Pelo que eu cultivo no meu pensamento. A energia exterior vai afetar se eu não me conectar com ela? Não. Se eu conseguir entrar num charco com o pensamento de um anjo, eu saio como anjo ainda.
Mas se eu entrar lá e ficar impressionado, e ficar cheio de coisa, aquela coisa feia ali, eu já estou me envolvendo com o processo. Eu estou julgando. Aí eu começo a baixar a minha vibração. E aí eu contamino, eu vou começar a absorver. Por isso que o pessoal fala assim, olha, observa, mas não julga não. Julgar é fazer conexão, gente. A gente conecta quando a gente julga, quando a gente critica, e aí você está fazendo sintonia, absorvendo energia. Simples assim. Rogério, no livro O Mundo Maior, eles vão fazer um trabalho dentro de uma caverna e eles não deixam o André Luiz entrar. Porque dependendo da sua sintonia, ele entra e não sai. Aí ele tinha que fazer um preparo, um estudo, tinha que se preparar, conhecer. Ele ficou na porta da caverna. Aí eles foram fazer um trabalho lá dentro e ele ficou fazendo trabalho fora. Porque aí, como ele ainda estava em desenvolvimento, não tinha esse equilíbrio suficiente, ele não conseguia fazer essa tarefa. Ele poderia não voltar de lá. Você falou do pêndulo, eu fiquei pensando assim, o pêndulo não atinge o chakra, mas o chakra é atingido, o pêndulo é atingido pelo chakra. Na realidade, o pêndulo é só um amplificador de quem está segurando o pêndulo. O pêndulo não faz nada. O pêndulo não pensa, não raciocina, o pêndulo não faz nada. Mas na hora que você segura ele, a cordinha longa, ele amplifica aquilo que você está sentindo. Uma energia. Tá? É você que está manipulando o pêndulo. Entendeu? Então a pessoa tem que saber usar também, que senão ela falseia o resultado. Tá? Mas quem treinar dá para sentir. Tá? Então, gente, espero que tenha contribuído alguma coisa, tá? A ideia era essa, trazer uma reflexão para gente. Tá bom? Obrigado pela paciência.